Então, quando você fala de consórcio para veículo, não sei o quê, você não pode encarar isso como investimento. Então, você tem um filtro absurdo aí já. Agora, por exemplo, um patrimônio imobiliário pode ser considerado investimento? Eu comprar um imóvel para colocar para locação, vender ele, comprei um terreno, valorizou, vendi depois com lucro. Posso? Não só pode como deve. A grande maioria dos investidores brasileiros investem ou investiram, construíram seu patrimônio com imóveis. Eu estou dizendo que tem que ser o seu único investimento. Não, mas você olhar para o mercado imobiliário, sem sombra de dúvidas, é um fator chave para você pensar em ativos que geram renda. Então vamos lá. Logo, parece inclusive lógico que a gente vai encontrar imobiliários dentro de um cenário também de cotas de consórcio imobiliário. E ainda assim, nós precisamos dividir esses consórcios imobiliários nos mais diversos tipos de uso de uma cota de consórcio imobiliária. Por exemplo, eu vou comprar a casa para minha moradia. Eu posso chamar isso de investimento? Não, você não pode chamar de investimento. Ah, mas é um mau negócio? Não estou dizendo que é um mau negócio, estou dizendo que não é um investimento. Embora você eventualmente tenha algum ganho paralelo, mas você está trocando eventualmente um custo de moradia que você teria de um aluguel, está trocando por o custo de uma parcela, né? E etc, etc. Eu estou dizendo que você não tem que comprar o seu imóvel próprio? Não estou dizendo isso. Mas não entra dentro de uma classificação de ativos que você vai poder colocar na caixinha dos investimentos. Está lá, faz parte do seu composto global de patrimônio. Onde eu quero chegar com todo esse cenário inicial? Ó, é o seguinte. Dos 9,6 milhões de consorciados ativos que temos hoje no Brasil, dado de julho, apenas 1,5 milhões são de cotas imobiliárias. Ou seja, pouco mais do que 15%. Então, dentro de todo o cenário de consórcio que existe num país, apenas 15% são de cotas imobiliárias. Consórcio imobiliário. Então, logo, eu já descaracterizo, ou melhor, já posso afirmar que a grande maioria das pessoas que tem hoje um consórcio, né, que estão pagando uma parcela do consórcio, não são investidores. Então é natural que as pessoas não conheçam o mercado de investimentos, ou não conheçam a finalidade do consórcio para investimento, mas não estão nem no produto certo. Percebe? Então você já tira 85% das pessoas que estão, né, inseridas no mercado, elas não estão nem sabendo. Ou estão sabendo, mas não querem, né, utilizar no consórcio como investimento, percebe? Então você já cria um filtro gigante. E dentro desses 15% que tem cotas de consórcio imobiliário, uma boa parte delas ainda fizeram essas cotas para comprar o seu imóvel. Então também não estão pensando em investimento. De novo, eu não estou dizendo que essas pessoas estão erradas, mas vai ajudar a entender essa briguinha que tem, consórcio não é investimento. Na verdade, é e não é. Porque é um produto muito amplo. Você botar consórcio, um botão só, né? Em todo o mercado de consórcios, é um erro absurdo. É um erro absurdo. Você vai ter que qualificar cada um deles de acordo com a sua finalidade. Afinal, os grupos são diferentes. São propostos para serem utilizados de forma diferente. Então, por exemplo, uma pesquisa da BAC, também agora no início do ano, tá? Mostrou que 43% das pessoas que têm crédito imobiliário, que contemplaram seus créditos imobiliários, melhor dizendo, né? 43% usaram para aquisição de imóveis residenciais. Então, boa parte delas não são investidores, né? Inclusive, normalmente quem investe em imóvel comercial está visando, né, uma locação e tal. Só 0,3% é imóvel comercial. Então, o fato é, desses 15%, eu estimo que metade deles estejam fazendo um consórcio para comprar sua casa própria, né? Ou trocar de casa. Tem uma casa, quer dar um upgrade, quer comprar um sítio, uma casa de veraneio, uma casa na praia, etc, etc, etc. Todos eles formas de uso, consumo do bem. Então, você não tem como colocar tudo na mesma caixa. Você tem que olhar para o segmento e falar assim, olha, isto é investimento e dentro do próprio consórcio e qualificar. Isto é investimento, isto não é investimento. Olhando o quê? O tipo de produto, de grupo, formatação de grupo e a finalidade a qual essa pessoa, esse investidor, esse consumidor está aderindo.
que é outro grande erro? Um deles é você colocar tudo na mesma bacia. Você colocar todas as cotas de consórcios ativos no Brasil e dizer que tudo é um investimento. Erro crasso. Segundo, você falar que todas as cotas de consórcio imobiliário são ou não são investimento. Segundo erro. Tão menos ruim, mas tão ruim genericamente quanto o primeiro. Tá? Mas outro fato é você ignorar, outro erro, melhor dizendo, é você ignorar fatos, provas, análises, cálculos. Contra a matemática é muito difícil argumentar. Mas tem gente que ignora cálculo. Né? Cálculos que mostram a verdade. Vamos usar um deles, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, vamos usar um fato. Vamos olhar no dicionário o que é investimento. Está escrito lá. É o ato ou efeito de investir, de atacar, de realizar uma investida. Né? Ou então, aplicação de capitais com a finalidade lucrativa. Então, quer dizer o seguinte, você inicia uma cota de consórcio com a finalidade de lucrar. Então, lembra lá, você pega o consórcio certo e a estratégia, o objetivo certo. Você entra com a finalidade de lucrar, de construir patrimônio. Seja para venda da carta, seja para promover aquisição alavancada de imóveis. Você não é para comprar o seu imóvel, mas aquisição alavancada de imóveis. Contempla essa carta com 40, 50 parcelas aportadas. Não com 2, 3, não com 40, 50 parcelas. Vende essa carta com lucro acima de 1%, 2% ao mês em muitos casos. E ainda assim tem gente que diz que não é investimento. Enquanto isso, em paralelo a isso, você tem um monte de pessoas dentro de uma previdência privada de grandes bancos, previdências ruins, que rendem 0,5% ao mês ou até menos. Sim, as maiores previdências do país rendem aproximadamente isso na média. E aí, o especialista diz que é investimento. Cara, qual é o critério? Ou os dois são, ou os dois não são. Ou você entra num CDB, um que rende 100% do CDI, e sabemos que a maioria dos brasileiros ou não tem acesso ou não tem conhecimento, ou seja, não tem dinheiro num CDB 100% do CDI. Mas ainda assim, se tivesse, na média do CDI, média de 4, 5 anos, você tem um rendimento de 0,6%, porque a Selic sobe, baixa, então na média, aí você considera investimento. O especialista considera investimento, você ter 0,6% de resultado na média. Mas o lucro de uma venda de uma carta de consórcio, onde você teve 1, 2%, não considera. Não faz sentido, ou é ou não é, os dois. Você acha que não tem algo de errado nesse pensamento, né?